Povo! Bem-vindos a mais uma aula de história para você botar a mão na massa, para você ir atrás das suas pesquisas, para você mostrar todo o seu conhecimento em história na prática, para sua turma, os seus colegas, o seu professor. Então, nós voltamos hoje para continuarmos a falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você está lembrado que na última aula nós relembramos como começou a Segunda Guerra Mundial e você assistiu um vídeo que eu gravei no Museu do Expedicionário contando sobre este Brasil na guerra. Hoje, então, nós vamos compreender melhor essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e nós vamos conhecer por dentro o Museu do Expedicionário, conhecer algumas informações do Museu do Expedicionário. Então, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você lembra? Eu vou te explicar melhor ao final da aula, mas você vai botar a mão na massa. Você vai pesquisar aquilo que mais te interessa em Segunda Guerra Mundial. E essa participação brasileira foi super importante na guerra, como você até viu na última aula que eu comecei a falar sobre isso. Então hoje nós vamos nos aprofundarmos mais nesse assunto, Brasil na guerra. Para começar nossa aula, a imagem que você já viu e eu falei dela na aula passada. Então, a fachada do Museu do Expedicionário e a praça que abriga o Museu do Expedicionário e ali com alguns elementos dessa praça. Você tem o tanque M3A1 Stuart e atrás o avião Thunderbolt P-47, ambos usados pelo Brasil nas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Eles compõem esse cenário da praça e ao fundo você tem a fachada do Museu do Expedicionário. Você conheceu esses elementos na última aula. Hoje nós vamos entrar melhor nesse museu. Então, o Museu do Expedicionário, o museu em si, foi fundado em 1980 pela Legião Paranaense do Expedicionário, os remanescentes dos pracinhas paranaenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial, formaram a Legião Paranaense do Expedicionário, que então criaram aí, ou deram autorização para, em 1980, criar o Museu do Expedicionário. Ele tem um rico acervo, a gente falou dele na última aula, lembra? E ele retrata muito a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Ele continua, então, sendo o tema desse nosso encontro de hoje, o Museu do Expedicionário. E quando nós falamos em participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, essa imagem que está aí na sua tela, automaticamente vem até você. Se você já pesquisou Segunda Guerra Mundial, essa imagem é clássica para falar de Brasil na guerra. Você tem aí um elemento que mostra uma cobra fumando cachimbo. Olha só, uma cobra fumando cachimbo. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, e você vai ver muito nessa aula de hoje, nós falarmos nessa sigla, FEB, Força Expedicionária Brasileira. Ela foi a força militar responsável pela participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, o Exército Brasileiro na guerra, que foi para a frente de batalha, a gente chama então de FEB, Força Expedicionária Brasileira. A FEB lutou junto aos aliados na Itália. A Itália foi o palco de operações do Brasil na guerra, junto dos aliados. A FEB enviou uma divisão de infantaria, um esquadrão de caças e um esquadrão de reconhecimento. Então foi a participação brasileira na guerra, tanto infantaria quanto os caças e aviões de reconhecimento. E lembre-se, eu falei disso no vídeo da última aula, lembrou lá? É mais fácil uma cobra formar cachimbo do que o Brasil lutar na guerra. Por isso o símbolo do Brasil na guerra, o símbolo da FEB, uma cobra fumando cachimbo, porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, contrariando aí perspectivas, contrariando os mais pessimistas. O Brasil foi para a guerra. E ainda você tem aqui nessa outra imagem o símbolo da Força Aérea Brasileira durante a guerra, o símbolo que os pilotos brasileiros carregavam durante a Segunda Guerra Mundial. Então você tem ali um avestruz com um escudo e uma metralhadora, porque, de novo, uma resposta
supostas brincadeiras que haviam, que o piloto brasileiro, quando chegasse na guerra, iria se esconder como um avestruz que esconde a cabeça na terra. Não! Os pilotos brasileiros foram para a guerra e muitos receberam medalhas por essa coragem, por essa bravura na guerra. E a frase "senta a pua", algo como vai com coragem, vai com determinação. Então, essa que simboliza muito essa participação dos pilotos brasileiros na guerra, essa coragem, essa determinação. O transporte das tropas do Brasil para a guerra, ele começou em julho de 1944. Lembra que o Brasil declarou guerra em agosto de 42. Quase 2 anos depois, começou o embarque efetivo das tropas. A divisão de infantaria do Brasil, ela foi incorporada ao 5º Exército dos Estados Unidos. Então, os soldados brasileiros lutaram junto aos soldados do 5º Exército dos Estados Unidos. Ainda, as primeiras batalhas das quais os soldados brasileiros, os pracinhas, participaram, elas aconteceram em setembro de 1944. Então, os soldados brasileiros chegaram, tiveram um curtíssimo tempo de aclimatação, de adaptação ao clima, ao território, ao relevo, e já foram para as primeiras batalhas em setembro de 44. As primeiras vitórias brasileiras, a tomada de Massa Rossa, Camaiore e Monteprano, todas então em território italiano, onde o Brasil lutou contra tropas alemãs e contra algumas tropas italianas e outras aliadas ao eixo, ok? Então o Brasil lutou na Itália. Depois de tudo isso, tem um quiz para você sobre essa participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Responde o quiz. Qual das afirmativas contém uma verdade sobre a participação do Brasil na guerra? Obviamente, o Brasil lutou na Itália junto dos exércitos dos Estados Unidos. Então, na Itália, com os aliados, ali junto aos Estados Unidos. Ok? Tranquilo, você viu isso na aula? Essa é super fácil. Para a gente continuar, então, aqui para você e para a gente continuar, uma dica básica para você nesse mão na massa. Acesse o site do Museu do Expedicionário. Acesse esse site que está colocado aqui para você, museudoexpedicionario.5rm.eb.mil.br. Ali você vai encontrar muito material sobre a participação do Brasil na guerra. Inclusive, assim que você entra do lado esquerdo do site, vai ter um vídeo
de cerca de 13 minutos de duração, assista. Conta muito dessa participação do Brasil na guerra e ali você vai encontrar muito material exatamente para as suas pesquisas. Vai te ajudar muito. Acesse esse site que você vai gostar muito do que você vai encontrar ali. É como se você pudesse visitar o museu virtualmente. E nesses tempos isso é tão importante, né? Então, aqui do lado esquerdo, você tem uma representação em mapa de como foi o Brasil na Segunda Guerra Mundial, lutando em territórios italianos, o roteiro do Brasil na FAB. E você encontra isso no site do Museu do Expedicionário também. Acessa lá. E essa foto desse simpático senhor na sua tela, o general, que depois foi nomeado Marechal Mascarenhas de Moraes, o comandante brasileiro das tropas da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Este era o comandante geral da FEB na Itália. O Brasil, aliás, na Segunda Guerra Mundial, foi o único país da América Latina a enviar tropas, a participar diretamente da guerra. A FEB esteve na Itália por 11 meses, desses 8 meses em batalhas efetivas. Então a participação do Brasil foi efetiva na Segunda Guerra Mundial. Uma atividade agora para você responder pensando nesse Brasil. Leia comigo o texto. A guerra estava no discurso oficial, na conversa de bar e na poesia, no cinema e nas artes plásticas, nas fábricas e nas filas do ônibus. Nos cinemas eram exibidos filmes de guerra norte-americanos e cinejornais com propagandas e notícias. As rádios transmitiam programas como o Repórter ESSO. Circulavam gibis com super-heróis como o Capitão América. Então você percebeu que o Brasil vivia o clima de guerra como o texto coloca. Pergunta ou orientação. Elabore agora um curto resumo com as suas palavras, do seu jeito, de como foi a participação brasileira na guerra. Vai lá! Tarefa tranquila, tarefa básica, resumo do Brasil na guerra. Eu preparei um resumo aqui para tentar te ajudar a ver se você lembrou de alguns desses elementos. Acompanha aí. O Brasil inicialmente declarou-se neutro. O Brasil só declarou guerra ao eixo em agosto de 1942, então, para lutar ao lado dos aliados. O Brasil formou a FEB, Força Expedicionária Brasileira, com tropas de infantaria e força aérea. Nós falamos disso na aula. E eles embarcaram para a Itália a partir de julho de 44, lutando a partir de setembro de 44. A FEB lutou na Itália incorporada ao 5º Exército dos Estados Unidos.
Foram enviados cerca de 25.700 oficiais e praças e cerca de 450 morreram na guerra. E o Brasil teve importantes vitórias contra o Eixo lutando na Itália. Resuminho básico, tranquilo, vê se você anotou algo disso ou perdeu, arruma aí no seu resuminho. Ok? Agora nós vamos conhecer melhor por dentro como funciona a estrutura do Museu do Expedicionário. Acompanhe essa entrevista que eu fiz lá dentro do museu. Oi, povo! Voltei aqui para o Museu do Expedicionário para a gente continuar conversando sobre essa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aliás, ao fundo, o roteiro de operações da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, no teatro de guerra, no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial, para ilustrar aqui a nossa conversa. E para conversar comigo, com vocês, para nós entendermos melhor essa participação brasileira na guerra, está a tenente Ana Giuliassi, que é museóloga da 5ª Região Militar e atualmente está trabalhando aqui no Museu do Expedicionário. Então, é com ela que a gente vai conversar para você entender melhor o museu, a ideia de venha para Curitiba e venha para o museu. É algo extremamente importante para você entender essa história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, para conhecer melhor sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai conversar um pouco mais com ela sobre o Brasil na guerra e sobre o museu. Legal? Ana, obrigado por aceitar nosso convite. Como surgiu o Museu do Expedicionário? O Museu do Expedicionário, ele surge num processo da volta dos expedicionários depois da Segunda Guerra Mundial. Ele primeiro surge como Casa do Expedicionário, tá? Uma casa que é administrada pela Legião Paranaense do Expedicionário, que serve de auxílio para expedicionários que voltam e não tem nenhum suporte do governo. Então aqui a gente tem atendimento médico, odontológico, atendimento na área do direito também. Alguns expedicionários vinham para cá e ficavam hospedados aqui para poder procurar emprego, né? E na virada da década de 70 para 80, a gente já tem esses expedicionários com uma pensão aprovada pelo governo. Então a casa perde a sua função assistencialista. Nesse processo, no início da década de 80, os expedicionários começam a doar acervo para casa e a casa se torna um museu do expedicionário. E hoje, qual o papel do Museu do Expedicionário em preservar a memória do Brasil na guerra? É um papel muito importante, né? No processo em que esses primeiros expedicionários, depois família dos expedicionários, trouxeram o museu até 2017, quando o Exército Brasileiro começa a assumir a direção do museu, a gente busca manter a memória, o patrimônio e o legado dos expedicionários paranaenses e brasileiros. Então, a preservação do Brasil na guerra está aqui dentro, aqui está contando muito dessa história, dessa preservação. Aqui conta bastante, a gente tem o maior acervo de Força Expedicionária Brasileira do Brasil. Então, importante sempre que você vier, quer conhecer sobre guerra, é o lugar. E, atualmente, você tem informação de como está a situação desses expedicionários sobreviventes? Eles participam da vida do museu? No Paraná ainda existem sobreviventes? Como está a situação? Existem. Aqui no Paraná existem expedicionários, todos com mais de 94 anos, por exemplo, né? No ano passado, a gente perdeu 2 que eram muito ativos aqui na casa, né? O seu Pontaroli e o seu Flávio, né? Um artilheiro e o outro infante, né? Seu Flávio, inclusive, participou da tomada de Monte Castelo. E aqui, assíduo na casa, a gente ainda tem o seu Euronides. O seu Euronides é da aviação, né? E na direção da Legião Paranaense do Expedicionário, participando de forma ativa da administração da casa, a gente tem a dona Raquel, que é filha de um expedicionário, como presidente da Legião Paranaense, e a gente tem o seu Aramis como vice-presidente, que também é filho de expedicionário. Então as famílias continuaram mantendo viva a participação aqui no museu, as famílias participam do museu? Sim, as famílias, principalmente os filhos desses expedicionários, participam bastante da administração do museu, em conjunto com o Exército, né, através da LPE, e são bastante ativos na casa. E agora que a gente convidou tanto as pessoas para virem aqui, quem quer visitar o museu, como pode fazer? A entrada no Museu do Expedicionário ela é gratuita, tá? O museu funciona de terça a domingo. Todos os dados sobre acesso ao museu vocês encontram nas nossas redes sociais, que é o Museu do Expedicionário,
no Facebook e no Instagram. Só que em decorrência da pandemia o museu ainda está fechado. Então, aconselho que acompanhem o nosso site, as nossas redes sociais, ou deem uma ligada para cá para saber como é que está a situação e se a gente já pode recebê-los com o maior carinho aqui. Então, gente, sempre que vier para Curitiba, venha para o Museu do Expedicionário, traga os parentes, traga todo mundo para vir junto, mostrar o seu interesse por história. Aproveita, mostra para sua mãe, para sua tia que você entende bastante sobre história, já ganha uma moral com a família e vem aqui junto no Museu do Expedicionário, faz aquela moral que vai ficar super legal para você. Um dos focos do museu é o atendimento aos estudantes, né? Sim. Uma das principais missões do museu é receber esses estudantes aqui, estudantes de vários níveis, tá? A gente recebe desde crianças muito pequenas, a partir dos 4, 5 anos, até estudantes universitários. O papel do museu é cativar um pouco do sentido de educação patrimonial, né? A gente precisa entender que apenas o que é conhecido é preservado. Então, quando a gente passa, através da mediação, a gente media essa informação para esses estudantes, através das nossas visitas agendadas, a gente faz com que eles recebam informação, ressignifiquem essa informação e virem agentes de preservação dessa memória também. Ei, ajude a preservar essa memória da história brasileira, não só da Segunda Guerra Mundial, não só do Brasil na guerra, mas a memória, como eu falei antes, na aula anterior, a memória histórica da sua cidade, da sua região, da sua família, essa importância para o seu município, para o Paraná, para a região, para o Brasil, para o mundo, ajude a preservar essa memória. O Museu do Expedicionário faz muito bem esse trabalho, é aquele convite para você vir e visitar outros museus. Ajude a preservar nossa história, isso é sempre importante. Povo, foi a nossa conversa com a Tenente Ana Giuliassi. Então, foi a nossa conversa sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá dado um início para suas pesquisas, para você se aprofundar nos temas que você mais vai gostar de pesquisar, para poder conversar com a sua turma, com o seu professor, nesses encontros que vocês vão ter. Aprofundem os temas Segunda Guerra Mundial. A gente deu uma pincelada no museu, no Brasil, na guerra, mas agora é a sua missão. Agora é você que vai pesquisar o que mais te interessa, é você que vai atrás e é você que vai conversar com a sua turma, seu professor, vão debater, vão conversar, vão falar sobre esse Brasil que lutou na Segunda Guerra Mundial, participou da maior guerra que nós já tivemos na humanidade. E lembrando, pessoas participaram, brasileiros lutaram, brasileiros morreram, ajudando aí a construir essa Segunda Guerra Mundial, ajudando a derrotar as tropas do eixo. Legal, povo? A gente vai ficando por aqui. Ana, muito obrigado pela ajuda. E a gente se encontra agora, voltando para o estúdio. Bora, povo! Você já tem conhecimento sobre Segunda Guerra Mundial? Hoje, essa aula, a aula que nós tivemos anterior, já te ajudou a ter mais conhecimento sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial? Então agora é a sua vez de botar a mão na massa nessa semana do conhecimento. Pesquise os temas que mais te chamam a atenção, que você mais gosta de conversar com amigos, colegas, ensinar o povo sobre o Brasil na guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial no mundo. Pesquise, porque você vai participar então de uma sala de aula invertida. Você vai propor os temas para conversa nas aulas com a sua turma, com o seu professor. É você quem vai trazer esses temas. Então, é a sua vez de pesquisar e ir atrás desses temas todos que mais te chamam a atenção. Pesquise os assuntos que te trazem curiosidade, que você tem interesse. E eu deixei aqui um site, 2 redes sociais que vão te ajudar muito nisso. Sobre o Museu do Expedicionário também, que vão te dar muitos elementos sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Anota bem certinho, vai atrás deles aí e você vai ter muito conhecimento. Você pode ainda pesquisar da maneira que você tiver acesso. Livros, filmes, documentários, séries, revistas, sites, da maneira que você conseguir acesso. Pesquise aquilo que te chama a atenção, aquilo que te traz curiosidade. E lembre-se, o seu professor vai marcar com a sua turma, com você, o momento dessa troca de conversas, troca de conhecimentos, desses debates, vai marcar e vai ser através do Google Meet, que você já está acostumado. Como você vai mostrar o resultado da sua pesquisa? Redes sociais. Lembre-se, hashtag Semana do Conhecimento, hashtag Aula Paraná História, ou hashtag AulaPR. Marque tudo isso. Professor, eu não tenho redes sociais, o que eu faço? Pô, você ainda pode enviar por e-mail.
para o e-mail semana do conhecimento ced@escola.pr.gov.br. Mas não deixe de fazer, mostrar que está fazendo, mostra que você está indo atrás do conhecimento. Ok? Me marque nas redes sociais, eu ajudo a compartilhar, mostrar que você é estudioso, você está indo atrás. Hoje, nós relembramos o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos como funciona melhor o Museu do Expedicionário e você foi orientado e vai fazer com muito capricho, muito carinho, a sua atividade de pesquisa para mostrar para todo mundo como você está muito estudioso. É isso, povo! A gente volta a conversar então na nossa próxima aula. Bom trabalho para vocês! Tchau, povo!